Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Fernanda Oliveira, sou pedagoga e hoje eu estou aqui para bater um papinho com você sobre códigos de linguagem. O que são os códigos de linguagem, como que eles surgem, como que a gente aprende esses códigos de linguagem? Então, desde muito pequenininho, desde dentro da sua barriga ou desde quando você estava na barriga da sua mamãe, você já entendia esse código de linguagem. De que maneira? Através do nosso sistema sensorial. A primeira coisa que é formada no bebê, dentro do útero da mãe, é o sistema nervoso central. E esse carinha, ele é responsável por todas as percepções, sensações, escuta do bebê. É dele que surge a formação do cérebro, que surge a formação dos órgãos. Desde esse fio, é ali que ficam as memórias. Ele faz parte dessa construção das memórias das nossas células, de tudo isso. E o que acontece com o código de linguagem? Provavelmente, o código de linguagem que você utiliza hoje, a sua fala, tem muito do que os seus educadores tinham. E quando eu digo isso, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu falo, quando eu expresso a minha fala, essa fala, a quantidade de palavras que eu utilizo, a qualidade dessas palavras, como que eu emprego essas palavras, elas vêm com que fundo de pano? O que eu chamo de fundo de pano? Com que sentimento? Com que emoção? Então, será que é uma emoção mais, vamos dizer assim, uma emoção mais presente na raiva, uma emoção mais presente no amor, na escassez, na resiliência, na empatia? Porque nos momentos em que a gente está agindo, isso acontece principalmente, agora eu lembrei de um exemplo que eu acho que é interessante falar, com quem a gente ama muito. Por quê? Porque quando a gente ama muito essa pessoa e a gente tem uma intimidade com ela, é como se a gente ficasse um pouco sem filtro para mostrar a nossa sombra também. Então, quando a gente revela a nossa sombra, vamos dizer assim, a maneira de falar, são nesses momentos que eu preciso me atentar para minha fala. Por quê? A minha fala ela vem carregada de quê? De uma escassez, de uma falta, de uma empatia, de amor, de raiva. Porque isso pode ser oriundo da criação que eu tive. Então, os códigos de linguagem, eles surgem ainda na nossa vida intrauterina. Quando a nossa mãe ainda está nos gerando, ou quando você ainda estava gerando o seu filho, você já passa para ele esses códigos de linguagem. É a maneira como ele vai se comunicar com o mundo. Esses códigos de linguagem são as maneiras com as quais a gente nos comunica com o mundo. Então, como que eu me comunico com esse mundo? Que leitura que eu faço desse mundo? Como que eu vou direcionar o meu comportamento de uma maneira que eu possa agir e não reagir? Tudo isso envolve os códigos de linguagem e a gente não se dá conta disso. Então, a maneira como eu me comunico com o outro diz muito mais sobre mim do que sobre o outro. A maneira como eu me comunico com meu filho, por exemplo, diz muito mais do que eu espero de repente daquela relação do que realmente aquilo é. Então, quando a gente vai pensar que uma criança ela está se desenvolvendo e nessa primeira infância, vamos colocar assim, que é um período que é crucial, ela está ali formando a sua identidade, ela está também formando seus códigos de linguagem com o mundo. Então, quando essa criança ela se tornar um adulto, qual será a maneira que ela vai se comunicar com as pessoas ao redor dela? Que leitura ela fará do mundo onde ela vive? Tudo isso influencia na maneira com a qual ela vai se comportar. Então é importante a gente pensar no código de linguagem nosso. O que eu quero dizer com isso? Antes de você passar, vamos dizer, para o seu filho como que é correto, o padrão de educação, né, os padrões da sociedade, como é a maneira que eu me comunico comigo? Será que eu me trato com carinho, com respeito, com autocuidado? Ou será que eu desprezo esses códigos de linguagem própria? Será que a maneira que eu olho para o mundo e me relaciono com ele, a leitura que eu faço desse mundo é uma leitura de mais, vamos dizer assim, amorosidade, empatia? Ou é uma leitura que vem da escassez, que vem da raiva, que vem da insegurança?
Tudo isso tem a ver com os códigos de linguagem da nossa infância. Fernanda, e como que eu faço para mudar um código de linguagem? Eu acho que quanto mais a gente se aprimora, quanto mais a gente entra em contato com o autoconhecimento, quanto mais a gente se entrega para literaturas que fazem com que a gente se aprimore mais, maior são as chances da gente poder mudar esse código de linguagem, maior o nosso potencial em impactar o outro com esse código de linguagem. A gente não muda ninguém. E mesmo que seja uma criança, a gente não consegue mudar o comportamento dela. Mesmo que você entenda que através da punição, vamos dizer assim, entre aspas, eu consiga mudar um comportamento, na verdade o que eu consigo fazer é com que o outro tenha medo em relação a mim. Eu consigo inspirar a mudança. Isso eu consigo fazer. E como que eu inspiro a mudança no outro? É através da minha mudança. É através de mudar a minha leitura de mundo, os meus códigos de linguagem. É quando eu me mudo. É quando eu faço essa mudança acontecer em mim primeiro. Ela precisa perpassar por mim antes de eu tocar a alma do outro. Então, o que eu faço? Eu vou buscando trabalhar o feminino, a gente vai buscando trabalhar a energia masculina também, de uma maneira que a gente equilibre vamos dizer assim, entre harmonia, para que eu possa dar para o outro aquilo que sobra em mim. Caso contrário, eu não consigo fazer isso, é difícil. Tem uma literatura que é excelente, principalmente para as mulheres, e eu acredito que faz toda a diferença. Eu deixei ela aqui separada. É um livro que se chama Mulheres que Correm com Lobos. É um livro que fala muito do feminino, fala muito da nossa essência e fala da nossa marca no mundo. A mulher foi, durante muito tempo, excluída e até hoje ainda vamos dizer assim, excluída de uma determinada maneira. Mas a gente vem ganhando muito posicionamento, a nossa energia vem mudando em relação a isso, o nosso comportamento, o nosso posicionamento e o nosso papel na educação sempre foi um papel vamos dizer, papel principal. A educação sempre foi um papel principal da mulher. E nos tempos que nós vivemos hoje, isso vem mudando muito, muitos pais têm se envolvido com isso, né? Muitos homens se entregam para esse momento da educação. E o quanto que é bonito ver que eles também percebem o quanto que a energia feminina é importante, o quanto que muitos despertam em si essa energia também, da sensibilidade, da empatia, daquele olhar cuidadoso para o outro. Tudo isso perpassa pelos códigos de linguagem. Quanto mais a gente se entrega a uma educação holística que engloba todas as dimensões de um ser, maior é a oportunidade que a gente tem de entregar para esse ser uma possibilidade de vida com escolhas mais assertivas, com uma inteligência emocional melhor gerenciada, com que ele entenda que o processo de vida dele não é um processo linear, não é um processo somente feliz, mas que é um processo que engloba luz e sombra, que engloba habilidades e desafios, conquistas e fracassos, que engloba tudo isso, que vai fazer com que ele seja essa pessoa, essa história, vamos dizer assim, compilada de luz, sombra, fracasso, conquista, de tudo isso, que ele não é uma parte da vida, mas que ele vai ser uma vida toda de histórias para contar. Mas para isso, a gente precisa, antes de tudo, principalmente quando somos educadores ou pais e mães, a gente precisa olhar para nós mesmos e entender quais foram os códigos que fizeram a gente chegar até aqui. E quais são os códigos que a gente quer adquirir para fazer a mudança necessária que a gente acredita que deve ser feita. Então é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Pense nos seus códigos de linguagem, pense na maneira como você lê o mundo, pense na maneira como você se comunica com quem você ama, com as pessoas que estão fora do seu ciclo. Pense se há uma diferença nisso, se é através do amor, se é através do medo, se é através da insegurança, se é através da empatia. Pense nessa linguagem, para que você possa aprimorá-la cada vez mais e assim você identificar o seu processo por inteiro de vida e ter a certeza de que você não é uma parte, mas sim um todo, tá bom?
Super beijo para você e até o próximo vídeo.